Olá, meu nome é Eduardo, nós somos cursandos do 8º semestre de Ciência da Computação e este é o nosso trabalho sobre banco de dados distribuídos. Meu nome é Matheus e eu vou falar sobre introdução de banco de dados distribuídos e tipos de armazenamento de dados. Meu nome é Thiago, eu vou falar sobre fragmentação e replicação. Meu nome é Robson Pereira, eu vou falar sobre processamento de consulta distribuídas. Eu vou estar falando sobre transações em banco de dados distribuídos e suas principais vantagens e desvantagens. Bom, meu nome é Matheus e vou falar sobre banco de dados distribuído. Vou dar uma introdução o que é e a diferença entre banco de dados distribuído e banco de dados centralizado. Bom, os dados distribuídos muitas vezes estão replicados entre servidores. Além de melhorar a eficácia e o desempenho, também consegue promover melhor segurança, porque os dados vão estar separados, então vai ser mais difícil ter uma falha num único ponto. Como vai aparecer a seguir a imagem de um banco centralizado e a imagem do banco descentralizado ou banco de dados distribuído. Na arquitetura de bancos de dados distribuídos, é totalmente transparente para os usuários, já que para o usuário os dados estão centralizados em um único servidor, mas na verdade eles estão espalhados e distribuídos em locais fisicamente separados. Na implementação de bancos de dados distribuídos, há vários desafios. O principal dele é manter sempre a consistência dos dados. Por exemplo, você alterar um dados num banco de dados em São Paulo e esse dado ser alterado também no banco de dados em Brasília, no caso. Um exemplo disso seria um banco de dados distribuído de um banco. Por exemplo, o cliente sacar R$1.000 em São Paulo, ele vai puxar informações do banco de dados que está em São Paulo, só que ao mesmo tempo essa informação tem que ser alterada em Brasília, no caso, por exemplo. Há 3 tipos de armazenamento distribuído de dados: a replicação, a fragmentação e replicação e fragmentação ao mesmo tempo. Isso quem vai explicar vai ser o Thiago. Meu nome é Thiago e, dando continuidade ao que o Matheus falou, eu vou falar sobre replicação de dados, fragmentação de dados e fragmentação e replicação de dados. Bom, a replicação de dados nos permite configurar ou desenvolver a distribuição de dados entre ambientes homogêneos ou heterogêneos, ou seja, nos permite distribuir informações a partir de uma base de dados em um servidor de origem para uma ou várias bases de dados em outros servidores de destino. Essa replicação significa que um determinado objeto de dados lógico pode possuir diversos representantes armazenados em nós. O grau de suporte para essa replicação é um pré-requisito para atingir o verdadeiro potencial de um sistema distribuído. Um dos benefícios da replicação de dados é o melhor desempenho e escalabilidade. Replicar serviços permite que algumas operações sejam feitas apenas sobre parte dos nós. Dessa forma, distribui-se a carga de informação, pois outros nós ficam livres para servir mais clientes. Além de permitir também que o cliente contate os nós mais próximos de si, obtendo uma resposta mais rápida. Outro benefício é a melhor disponibilidade, onde o sistema mantém-se disponível mesmo quando alguns nós falham. Dentro desse contexto, nós temos 2 políticas de replicação de dados, que é a ativa e a passiva. Na replicação ativa, todos os servidores recebem pela mesma ordem os pedidos dos clientes, efetuam a operação, determinam qual é o resultado correto e retornam a informação ao cliente. Na replicação ativa, os clientes trabalham com o servidor principal. Os outros servidores estão apenas como reserva, como um backup. Quando o servidor principal falha, um deles assume e se torna o servidor principal. Fragmentação de dados. Uma relação é dividida em fragmentos, onde cada fragmento contém informações suficientes para permitir a reconstrução da relação original. Existem 2 formas de fazer fragmentação. A fragmentação horizontal, que divide a relação separando as tuplas de R em 2 ou mais fragmentos, e a fragmentação vertical, que divide a relação pela decomposição do esquema R da relação R. As técnicas de fragmentação e replicação podem ser aplicadas sucessivamente a uma mesma relação. Um fragmento pode ser replicado e as réplicas podem ser fragmentadas novamente, e assim por diante. Olá, meu nome é Robson. Eu vou falar sobre processamento de consulta distribuídas. Se um dos fatores mais importantes no desempenho de uma consulta em uma base centralizada é a quantidade de acesso a disco necessária para atingir o resultado, em um banco distribuído o problema só aumenta, pois existe também a preocupação com a transmissão de dados na rede.
O processamento de consulta distribuída é dividido em 3 tópicos: otimização de consulta, avaliação de consulta, consultas distribuídas. Dentre esses 3, os 2 primeiros é comum em uma base centralizada, e esse não é o foco dessa apresentação. Na consulta distribuída, é necessário considerar alguns fatores de suma importância. Dentre eles temos tempo de processamento por site, operação de entrada e saída, replicação de dados, fragmentação de dados, o custo da transmissão dos dados, entre eles podemos citar processamento, entrada e saída de dados e rede, e a capacidade de processamento de cada servidor. Ao meu ver, a consulta distribuídas tem mais desvantagem do que vantagem. Entre as suas desvantagens, uma das mais importantes seria a velocidade de processamento geral. Mesmo que o objetivo seja transmitir o resultado como se fosse uma base de dados centralizada, tem-se o processamento em diversos sites diferentes, dependendo da conexão de rede. Outra desvantagem é a sua alta complexidade, tanto para a manutenção, para a configuração e etc. Dentre as vantagens, podemos citar a divisão de processamento, que mesmo que seja um grande banco de dados, pode ser distribuído o seu processamento em diversos sites diferentes, não necessitando de ter um grande servidor. Outro fato importante é a questão da segurança e da melhor organização. Voltando em desvantagens, podemos citar uma que seria a probabilidade de um erro ser maior, por depender de uma conexão de rede, seja local ou via internet, depender de vários sites ao mesmo tempo. Mesmo que seja replicado ou fragmentado, as chances de dar problema são maiores. Olá, meu nome é Eduardo e eu vou falar sobre transações em bancos de dados distribuídos. Em bancos de dados distribuídos, ao se falar de transações, destaca-se o ACID. O ACID é um acrônimo das propriedades utilizadas em transações, sendo elas: atomicidade, que define que todas as operações da transação devem ser refletidas corretamente nos bancos de dados ou nenhuma será. Consistência, que define que a execução de transações isoladas preservem a consistência do banco de dados. Isolamento, onde cada transação não toma conhecimento de outras transações concorrentes. E a durabilidade, que define que após o término das transações com sucesso, suas aplicações devem persistir no banco de dados distribuído. As transações podem ser locais ou globais. Os bancos de dados distribuídos oferecem como vantagens maior segurança, confiabilidade e disponibilidade, assim como a melhoria do desempenho. Dentre as desvantagens dos bancos de dados distribuídos, podemos citar a maior probabilidade de falhas, como problemas de comunicação, por exemplo, e a maior complexidade em relação a bancos de dados centralizados.